Unidos da Tijuca, és musa, és tradição, és a escola do meu coração. Osneiros, muito bem-vindos a mais um Enredo Sinopse, dessa vez para falar da nossa escola do Morro do Borel, que vai apresentar a Bahia de Todos os Santos no próximo desfile de 2023. Ajude a gente aqui do canal, a gente crescer cada vez mais, então curte o nosso vídeo, deixa o dedinho aí, deixa o like, comenta o que vocês estão achando desses últimos enredos que saíram e obviamente compartilha com todo mundo que gosta de carnaval. É isso mesmo, é onda que vai, é onda que vem. Serei a Bahia de Todos os Santos a se mirar no samba da minha terra, cuja logo foi muito elogiada pelo mundo do carnaval de Antônio Vieira, o ilustre Antônio. Quem não se lembra dele, a gente vai colocar aí na tela do vídeo aquele cartoon, que foi feito em 2018 de uma imagem de Leandro Vieira com Jaque Vasconcelos sobre a política brasileira daquela época. E o Jaque Vasconcelos, excelente enredista que é, dividiu então essa história em 6 setores. É um cepão tradicional que a gente vai ter aí lugares, culinária, figuras ilustres, mitos e lendas e obviamente muita religiosidade, afinal de contas estamos falando de Bahia, né? Por falar nisso, eu quero aqui deixar um pouco a minha crítica, não aos carnavalescos, mas às escolas de samba de uma forma em geral e aos outros estados também, porque só nesse ano de 2023 já é o terceiro enredo que vai de alguma forma retratar a Bahia em seu conteúdo, A Mangueira, a Beija-Flor e agora a Tijuca vão falar de alguma forma sobre a Bahia no próximo ano. E isso, de alguma forma, deixa um pouco cansativas as narrativas que vão ser retratadas no carnaval. E eu quero perguntar, onde é que está o Acre, Rondônia, Amapá, Tocantins, Mato Grosso, que pouco são falados nos enredos das escolas de samba? É preciso resgatar essa cultura de comunicação e de divulgação das histórias perdidas, dentro do interior do Brasil. Então aqui vai o meu apelo para que a gente possa explorar mais esse território tão rico e tão grandioso que nós temos no nosso país. E vamos de Bahia de novo, então, em mais um enredo, que parece que decidiu investir pesado no Carnaval Carioca para potencializar aí o turismo nos próximos meses. E dessa vez a gente vai falar sobre a Bahia de Todos os Santos, não necessariamente o estado da Bahia ou Salvador. Aqui a gente fala de uma localização geográfica, uma Bahia que gerou uma polêmica muito grande, porque é uma Bahia sem H, o pessoal ficou confuso, o que é então, afinal de contas? Bahia nada mais é então do que uma porção de mar, rodeada por terra, diferentemente de Cabo. E aqui quem é carioca vai entender muito bem o que eu tô falando, Arraial do Cabo e Cabo Frio são, na verdade, uma porção de terra rodeada por mar. Então quando a gente faz essa inversão de papéis, nós temos então uma Bahia, assim como a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A Baía de Todos os Santos é a maior baía do país e a segunda maior baía territorial do planeta. Ela só fica atrás da Baía de Hudson, no Canadá. É composta por 56 ilhas. O seu tamanho é basicamente da mesma dimensão da cidade de São Paulo, para vocês terem uma noção da grandiosidade. Então vamos falar sobre como essa narrativa vai começar, Obviamente, como todo enredo CEP, a gente fala da origem, o início de tudo. E aqui a gente tem a lenda de Quirimurê, que basicamente retrata o voo, uma peregrinação de uma grande ave que avistou uma terra belíssima e ali iria repousar. Mas, de tão cansada que estava, não conseguiu chegar ao seu destino e, infelizmente, ao tentar pousar, ela caiu em terra. Desse choque com a terra, o seu coração fez inundar aquela região com sangue que se misturou com as águas do mar e as suas asas que pousaram nesta terra se transformaram nas areias brancas que banham as praias desse litoral. Quirimurê significa, na verdade, o grande mar interior, e aí, após a colonização, em 1500, aquele descobrimento, das terras brasileiras, que nós já sabemos como aconteceu, o nome Quirimurê foi substituído por Bahia de Todos os Santos, porque segundo as tradições cultura europeia e da Igreja Católica, os padres faziam parte desse universo de conquista. Então aqui a gente tem a troca do nome para Bahia de Todos os Santos, porque a tradição determinava que as terras que fossem conhecidas levariam o nome do santo do dia. E isso aconteceu no dia 1º de novembro, logo, dia de Todos os Santos. Eu voto pelo retorno de Quirimurê, porque eu acho muito mais
digno da nossa cultura brasileira. E é neste cenário maravilhoso, banhado por muitas águas, as águas da Rainha Iemanjá, um cenário onde a gente acompanha há muitos e muitos anos um grande desfile de baleias jubarte que acontece entre julho e outubro, inclusive ponto turístico da cidade nesse período, que a gente parte para o nosso segundo setor, aí chegamos em terra firme. Terra então que foi palco de muitas expedições e de muita exploração pelos povos europeus, a citar os portugueses, os holandeses e os franceses, em decorrência da riqueza da cana-de-açúcar e de outras riquezas naturais da região, e que em 1823 foi o grande palco da conquista dos caboclos, o 2 de julho, né, tido como uma data marco para a independência do povo brasileiro, e que inclusive a Beija-Flor utiliza como pano de fundo para o seu enredo no próximo carnaval. E depois de tanta dor e tanto sofrimento em terras brasileiras, esse palco então se transforma num universo em que a religiosidade toma conta de todos os corpos. Uma terra dominada por santos e axé, com muito secretismo religioso, é uma das, se não a maior capital em termos de quantidade de igrejas católicas do Brasil. São aproximadamente 375 igrejas que são catalogadas em território baiano. Território então de santos e axés, com muito secretismo religioso. É muito comum você ver a citação tanto dos santos da Igreja Católica quanto também as divindades das religiões de matriz africana sendo citadas e sendo louvadas pelo povo, né, de Salvador e da região da Baía de Todos os Santos. Então, dessa forma, a gente tem efetivamente um nome muito apropriado para esse território, inclusive essa narrativa fazendo parte da musicalidade do Dorival Caymmi, que em uma de suas obras escreve basicamente assim: 365 igrejas a Bahia tem, numa eu me batizei, na segunda eu me crismei e na terceira eu me casarei com a mulher dos meus sonhos. A Bahia, então, também tem que se lembrar que é a capital africana da América Latina, pela quantidade de povos, né, pela quantidade de pessoas que se dizem descendentes da cultura africana. Recentemente, eu mesmo estive na Bahia, estive em Salvador, na região da Baía de Todos os Santos, e eu pude acompanhar isso de perto. Ali em Santo Antônio, além do Carmo, a gente pode ver a profusão das igrejas e das manifestações dos terreiros também, que compõem essa dualidade, esse universo entre o agogô e os sinos tocando e badalando nas igrejas católicas para a cultura europeia, que explorou a região na época e foi responsável por essa quantidade enorme de igrejas no local. Tem-se uma explicação. Afinal de contas, se entende a igreja como descanso eterno. Então, basicamente, a gente pode dizer que cada uma dessas igrejas é para um santo de cada dia do ano. E aqui nós temos um terreno muito fértil para que a gente possa citar os símbolos da religiosidade baiana. A medida do Bonfim, a saia das baianas, as folhas de gameleiras, a água como avenida para a louvação ao Nosso Senhor do Bom Jesus dos Navegantes. Esse setor se encerra então com uma citação: meu axé deseja que Deus lhe abençoe. Aqui é muito fácil de nós fazermos uma ligação rápida com toda a relevância histórica que foram, né, os desfiles da Grande Rio nos últimos 2 anos, combatendo a intolerância religiosa. Axé e Deus lhe abençoe, em contraposição a 2 tipos de cultura religiosa diferentes que convivem no mesmo ambiente em harmonia. E estima-se a existência de 1.175 terreiros na cidade de Salvador. É uma profusão gigantesca, não só de igrejas, como já citado, e também de terreiros. E essa religiosidade, obviamente, que é carregada pelo povo baiano, introduz o 4º setor da escola, que vai retratar exatamente o povo, os seus costumes, a sua cultura, esse povo que tira o seu sustento das águas, né? A gente tem aí figuras como os pescadores, as marisqueiras e toda a cadeia de produtores que dependem dos elementos, né, da natureza. Aqui nós temos então aquela profusão enorme da gastronomia baiana. A gente tem o dendê, a gente tem o tabuleiro da baiana com todas as suas iguarias e obviamente a citação de algumas figuras importantes do universo da Baía de Todos os Santos. Ali no Mercado Modelo, onde tudo acontece, onde os pescadores se encontram, onde há essa troca, né, da subsistência da região, nós podemos observar Maria de São Pedro, a quituteira mais famosa da história de Salvador. Existem relatos sobre banquetes monumentais promovidos por ela, não só em Salvador, mas em todo o território brasileiro. E aqui o restaurante de Maria de São Pedro é palco, né, de grandes personalidades baianas como Dorival Caymmi, Mafeu de Oxóssi, Jorge Amado e Mirabeau Sampaio. Esses saveiros, então, que são aqueles barquinhos, né, que percorrem as terras das 56 ilhas da Baía de Todos os Santos, encerra esse 4º setor da escola e é a bordo desses saveiros, né, que circulam pelas águas abençoadas da Baía de Todos os Santos que a Tijuca
nos convida a chegar no reino, o quinto setor da escola, que vai trazer aí Iemanjá, da expressão Yorubá, Yeye Omoejá, que significa a mãe cujos filhos são peixes. E é com as bênçãos de Iemanjá, a rainha Ayoká, que nós vamos então descobrir as belezas e as riquezas naturais escondidas nas profundezas dessas águas e, obviamente, no encontro com Oxum, que representa os 3 rios que desaguam na Baía de Todos os Santos: Subaê, Jaguaripe e Paraguaçu. Essa região rica em lendas e mistérios esconde nas suas profundezas uma infinidade de navios que foram naufragados ao longo dos últimos séculos. Esses navios então compõem uma arquitetura viva que hoje é explorada pela região como turismo subaquático, turismo de mergulho. Além disso, é claro, a gente não pode deixar de citar o ouro negro, o petróleo, o pré-sal. A costa da Bahia é uma das maiores costas do Brasil. A gente chama essa região da costa litorânea brasileira como a Amazônia Azul, e a Bahia é o maior representante em termos de riquezas naturais desse ambiente, mesmo porque tem a maior costa do território brasileiro. E, obviamente, falando em lendas, a gente não poderia deixar de citar a Ilha dos Frades, a região de Itaparica, onde nós temos a água da fonte da Bica, que promete transformar velhinhas em meninas, e a enigmática Ilha do Medo. Todas elas componentes desse universo composto por diversas ilhas que banham a Baía de Todos os Santos. E aqui, reverenciando então e satisfeita com toda a riqueza e beleza natural que essa região brinda ao seu povo, a Tijuca convida a todos para encerrar o seu desfile com muita festa. Este é o 6º setor da escola. Obviamente que não poderia faltar, uma vez que o povo baiano é reconhecido como um povo alegre, um povo divertido, um povo que adora uma festa e é bom receptor, né? Aquele povo que sempre cabe mais um na sua casa para poder comemorar e celebrar com muita alegria. Aqui nós temos banho de cheiro, blocos de caboclinhos, blocos de afoxé e afro, nós temos o carnaval, nós temos o forró do jegue e a festa da ajuda, é claro. Depois de tanta celebração, de tanta alegria, os grandes costumes da região, que não poderiam deixar de ser citados aqui. Não tem quem vá e não aproveite para tomar um sorvete na ribeira. Puxe aquele samba de roda na segunda-feira gorda de carnaval, aquele samba na barquinha do Bom Jesus dos Pobres, reverenciando a vida em cada pôr do sol, com a esperança que a paz vencerá a guerra e viver será só festejar. E é assim que a Tijuca encerra o seu carnaval com muita alegria, com muita diversão, com muita cor, com muita baianidade, com muita satisfação de retratar uma região tão aclamada e tão cantada no carnaval carioca. Mas e aí, Calupe, o que você espera desse desfile da Tijuca em 2023? Depois de tudo isso que a gente falou, eu espero um desfile alegre, um desfile divertido, um desfile colorido mais uma vez, com aquela assinatura que só o Jaque Vasconcelos sabe trazer para o carnaval, e uma Tijuca grandiosa, né? Eu confio muito na potencialidade desse enredo, na naturalidade com que ele é construído como um enredo CEP tradicional. Aposto num grande samba que a Tijuca pode trazer para o próximo desfile, essa 4ª escola que vai desfilar no domingo de carnaval. E aqui eu me despeço, eu agradeço a atenção de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.